Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde trazemos informações sobre o Palmeiras atualizadas de última hora para vocês. Dessa vez vamos trazer um pouquinho aqui sobre o mercado da bola, sobre o jogo contra o Novo Horizontino, desfalques e jogadores que podem estar disponíveis e que vão estar de titular nesse jogo. Então, para você saber tudo, assista até o final e não perca nada sobre o Palmeiras aqui. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. O Almada, eu vi muita gente, mas muita gente falando da proximidade que o Almada tem com o Marlon Freitas. Ambos jogaram juntos no Botafogo, né? E que o Atlético de Madrid topa negociar o Almada na próxima janela, agora em junho, né? Quando acaba a temporada para eles lá na Europa, e aí o Almada estaria em condições de negociação. Isso é verdade, tá? Tanto com relação à proximidade do Almada com o Marlon Freitas, como a possibilidade de negociação do Atlético de Madrid. Ambas as informações são verídicas, mas no meio desse caminho aí, né, existe um ponto. O jogador tem que querer vir pro Palmeiras, acho que a galera às vezes esquece disso, né? E eu não sei se o Almada gostaria hoje de retornar ao Brasil, tá? Não sei se isso seria positivo para o Almada. Estamos monitorando de perto, você já sabe, você pode contar com o nosso trabalho, porque dia após dia nós traremos informação aqui para vocês, beleza? E o que eu fiquei sabendo é o seguinte: o Palmeiras está negociando sim com o Thiago Almada. Thiago Almada pode ser jogador do Palmeiras já nessa próxima janela de verão europeu, depois da Copa do Mundo. Por quê? Porque o Atlético de Madrid quer Flaco Lopes, o argentino que joga para o nosso lado. Aliás, Flaco Lopes até agora já tem 7 gols na temporada, em 14 jogos, né? 4 no Brasileiro e são 11 no Paulista, são 15 jogos. 15 jogos, já tem 7 gols e 3 assistências. Temporada espetacular do Flaco Lopes. Mas o Flaco Lopes, como todo jogador, já está no Palmeiras há um tempinho, tem 25 anos, também gostaria de jogar na Europa. E o Atlético de Madrid aparece como interessado. O Palmeiras já colocou que menos de 40 milhões não dá para conversar, mas o Atlético de Madrid tem jogador que interessa para o Palmeiras. No caso, Thiago Almada. Então esse negócio pode sair. Vai o Flaco para lá, vem o Thiago para cá, e aí os times se acertam e o Palmeiras sim pode ter. O negócio está rolando, a conversa está evoluindo, está conversando. O Palmeiras pode, quem sabe, acertar essa negociação com a ida do Flaco Lopes e a chegada do Thiago Almada. Aí você quer saber minha opinião? Eu acho ótimo negócio. Ótimo negócio. Sabe por quê? O Flaco hoje é um jogador que está jogando uns passinhos atrás ali, como meia. E está jogando bem, já falei os números dele. Números bons do Flaco na temporada. Só que se a gente pensar num meia para fazer essa função, com certeza esse meia tem que ser o Thiago Almada. Tem 24, vai fazer 25 mês que vem. Thiago Almada, jogador jovem de seleção, não está fazendo grande passagem aí pelo Atlético de Madrid. Tem 28 jogos, 3 gols, acho que 1 ou 2 assistências. Pouco para um jogador dessa qualidade, dessa capacidade. Então, imagino que o Atlético quer negociar o jogador, quer contratar o Flaco, e aí a coisa pode dar certo. Um vai, o outro vem. Gosto muito desse nome. Só que o Palmeiras vai precisar de outros jogadores, né? Mas esse nome vem realmente no momento certo e um negócio que pode agradar os dois times, né? Com a chegada do Flaco para o Atlético, o jogador também, imagino, que vai ficar satisfeito em jogar num time grande da Europa, da Espanha. E o Thiago, que não está tendo oportunidades lá, o Almada, com certeza vai perguntar para o Flaco: e aí, como é que é a história lá do Palmeiras? Como que é a instalação? Como que é a estrutura? Como que é o Abel? Como que é a presidente? Como que funciona? Aí a gente sabe que o Flaco vai falar sobre a estrutura do Palmeiras, falar sobre o Abel, sobre a Leila, enfim. A gente sabe que o Palmeiras tem uma estrutura de time europeu aqui no Brasil e que agrada todo jogador que vem da Europa. A gente já ouviu, inclusive o Andrés falando sobre isso, vários jogadores, né? Então a gente não tem dúvida nenhuma que, se a conversa for nesse sentido, o Flaco vai recomendar e muito pro Almada a chegada dele no Palmeiras. Então é um negócio que pode acontecer,
Seria um negócio muito importante. O Palmeiras precisa do meia. O Flaco está fazendo, tá até legal, mas eu não tenho dúvida que o Thiago Almada pode acrescentar em muito esse meio-campo do Palmeiras. Aí ficaria um esquadrão realmente para o Abel trabalhar para esse final de temporada. Então, o Thiago Almada está na mira do Palmeiras e pode acontecer já na próxima janela de transferência do futebol internacional. Falei para você com uma novidade que acho que você não estava esperando, né? Então, essa é a situação hoje, a conversa está acontecendo, isso pode acontecer já nessa janela, tá legal? Então, lembrando vocês que a gente vai estar aqui... Completamente contra a ideia de ter pressa com o Arias. Eu sou completamente a favor de colocar ele logo no time. E aí, cada um tem seus argumentos e tal, beleza. Me parece, tá definido, eu não vou ficar dando murro em ponto de faca, que ele não vai jogar domingo, amanhã. Certo, o Abel vai manter o time e vai decidir quem é que entra no lugar do Vitor Roque. Se não puder jogar, provavelmente vai ser o Sousa. Mas eu não quero ganhar a discussão, eu só quero colocar os meus argumentos. Eu perdi. A maioria das pessoas que comentaram o vídeo, tô com marada, mas você tá muito corneteiro. Não é questão de corneta, acha que eu quero arrumar confusão um dia antes de final. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o meu olhar sobre o futebol e sobre o futebol do John Arias, que eu gostaria de ver entrosado para os próximos desafios que virão. A sua opinião conta, é muito importante, Isa. Massa, a maioria das pessoas no vídeo acham que o John Arias tem que começar como reserva ainda, é isso? No banco, isso. Tem que esperar, que não tem que ter pressa. Curioso, né? Porque eu vi muita repercussão na internet de gente enlouquecida porque o Arias não entra como titular. Massa, eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais ponderada dessa situação. Qual é a minha visão? O que eu entendo o Abel Ferreira, ele tá jogando com o elenco dele, né? Até pelas declarações que ele tem dado, né? Ele tá querendo dar uma resposta ao elenco no sentido... E isso é bem o perfil dele, ele já fez isso em outras oportunidades. Vale a gente lembrar. Lembra quando o Dudu voltou, né? E entre outros aí jogadores... Eu acho que assim, de cara mais pesado que chegou já jogando, foi o Marlon Freitas e o Andréas, muito por uma necessidade de elenco ali, né? Você não tinha jogadores ali super titulares nessas posições deles, então eles já chegaram jogando. Então o Abel, ele costuma fazer isso, e ele joga pro elenco dele no sentido de, olha, não é porque um cara chegou aqui que ele é mais estrela que ele já vai começar jogando. O que eu acho que vai acontecer, só achismo, tá? Depois que terminar esse campeonato paulista, porque o Arias chegou no meio do caminho, o time ali já estava jogando, o Maurício passou a jogar melhor desde que o Arias chegou, e a gente imaginava essa troca, né? Porque o Alan estava jogando muito bem, e a gente imaginava que rolaria essa troca aí do Arias com o Maurício, uma mudança tática, e aí o Maurício começou a jogar bem. E eu acho que terminando esse Campeonato Paulista, o Arias vai passar a figurar mais no time titular. Eu entendo a posição do Abel, eu acho importante você mostrar ao elenco que você trata todo mundo da mesma forma, e até para gerar competitividade dentro do elenco, mas de fato, o Arias é um cara diferente. Então, eu não vejo como ele ser reserva nesse time do Palmeiras. Porque ele é um cara diferente. Então, eu espero, o que eu imagino, é que, passando esse Campeonato Paulista, ele vai ganhar uma posição no time titular. Beleza, é isso aí. Eu também, agora não tem mais como, né? Porque ele informa, jogando o que sabe, ele produz mais do que quase todos, cara. Quase todos. Eu vou só tirar aí o Flaco, que tá iluminado, o Vitor Roque e tal, mas no ataque, para mim, ele tem posição. É uma missão difícil para o treinador fazer uma escolha, né? A gente sabe que também que provavelmente o Alan vai sair depois da Copa do Mundo e o Arias vai ficar. O contrato dele é longo. Nesse aspecto, quem defende calma, sem pressa, tem razão. Eu não sou o dono de nada, de verdade. Não é verdade, é a minha visão. Eu acho que poderia aproveitar o estadual para já deixar o cara voando para o Campeonato Brasileiro. Muito bem, tá acabando, hein? E só vale lembrar
que fim de março já começa a Libertadores pro Palmeiras. Então, Aliás, você vai estar lá no Paraguai no sorteio, né? Quando que é o sorteio? Sim, dia 18. 18 de Dia março, 18 uma é o sorteio. quinta-feira, é o sorteio da fase de grupos da Libertadores. A gente vai conhecer o grupo do Palmeiras. E eu, né, pensando aí nessa projeção, a partir do final de março, o Palmeiras vai começar a se dividir entre duas competições que são importantes para o Palmeiras na temporada, são prioridades para o Palmeiras na temporada. Campeonato Brasileiro e Libertadores. E a Libertadores, nesse primeiro semestre, vai ser um batidão, essa fase de grupos. Porque, mais uma vez, a gente vai parar 2 meses por conta da Copa do Mundo. Né? Aí só vai voltar, a gente vai ter a última rodada ali, acho que no fim de maio, se eu não me engano, tá? E aí a gente só volta em agosto. Então, pensa, é do fim de março até o fim de maio que a gente vai ter essa primeira fase de Libertadores. Então, eu imagino que aí vai ter espaço para todo mundo, porque você vai ter que se dividir entre duas competições importantes, né? Perfeito. E tem Copa do Brasil também, né? Que, querendo ou não, o Palmeiras está numa filinha aí, né? De Copa do Brasil, que é um torneio importante que vale um dinheirão. Então, ó, pra você ter uma ideia, depois da Copa começa o mata-mata já da Libertadores. É isso ou ainda resta um pouquinho da fase de grupos? Não, já é oitavas. Encerra a fase de grupos. Já é oitavas, meu irmão. Então, amigo, o ano promete, hein? Será que teremos Isla aqui com a gente no canal? Vamos pensar nisso. Na Copa. Ó. Então é isso, galera. Falando um pouquinho aí sobre o mercado da bola e o jogo contra o Novo Horizontino. Mas falando um pouquinho sobre o mercado da bola, o Palmeiras, né, se movimenta, mesmo tendo um time muito forte, se movimenta para trazer reforço. A gente sabe que o Palmeiras está pensando no camisa 5, né, que pode ser Danilo ou Fabinho, né, mas também está pensando no zagueiro e no meio de campo, né, que é o caso aí, né, de zagueiro Nino, né, e meio de campo Thiago Almada. Dessa vez parece que avançou sim, né, o Atlético de Madrid tem um interesse real em Flaco Lopes, né, quer levar esse jogador para lá. E Flaco Lopes também tem esse desejo, né, de jogar lá, sabendo que o técnico é um argentino, né? E Flaco Lopes é um argentino, então ele se comunicar muito mais fácil. Mas aí que conta, né? O Palmeiras está interessado em Thiago Almada, que não está sendo utilizado lá no Atlético de Madrid, vem entrando poucas vezes, tendo poucas oportunidades, e ele pode, né, mostrar interesse em jogar no Palmeiras. Isso que pode ser colocado ali na negociação, né, entre esses dois jogadores, um indo para lá e um vindo para cá. Então, acredito que pode sim dar muito certo. E aí, torcedor, você gosta de Thiago Almada no Palmeiras? Qual a sua opinião? Entre os três que eu citei aqui, Thiago Almada, Fabinho e Danilo, qual vocês preferem mais agora, ou Nino? Qual vocês querem de imediato? Eu acredito que agora eu preferia Almada, né? E depois aí preferia Danilo e depois preferia Nino. Qual a sua opinião? Comente sua opinião aqui pra gente, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.